a águia viu a cabeça careca do homem e confundiu com uma pedra, que era o alvo perfeito para soltar a tartaruga. As águias são conhecidas por jogarem tartarugas sobre rochas para quebrar suas carapaças duras e conseguir uma refeição fácil. Sem hesitar, a águia soltou a tartaruga, que despencou em alta velocidade em direção ao homem desprevenido abaixo. A tartaruga atingiu sua cabeça com força fatal, matando-o instantaneamente. Essa morte bizarra foi registrada por um escritor romano. Eles derramaram um pote inteiro de mel sobre a serva, e isso atraiu todas as moscas ao redor. O faraó odiava insetos, então criou um plano engenhoso. As moscas seriam atraídas pelos servos cobertos de mel, em vez de voarem até ele. O plano funcionou perfeitamente, mas, com o tempo, as pessoas passaram a admirar as moscas por sua persistência e coragem. Séculos depois, elas se tornaram um símbolo de bravura, e os soldados mais corajosos eram recompensados com moscas douradas. Quando o faraó morria, alguns servos eram estrangulados enquanto outros eram envenenados. À medida que caíam mortos, eram enterrados em túmulos ao lado do rei, junto com algumas de suas concubinas e até seus cães. Isso era feito para que todos pudessem acompanhá-lo na vida, após a morte, e continuassem a servi-lo. Centenas foram sacrificados dessa forma, garantindo que o faraó fosse bem cuidado mesmo depois da morte. O rosto dela bateu em uma rocha quando ela escorregou, quebrando o nariz e machucando a mão e a perna. Quando os socorristas chegaram, colocaram a mulher em uma maca presa a um helicóptero. Mas quando o helicóptero decolou, as hélices empurraram o ar para baixo e uma linha de segurança se rompeu, fazendo com que ela começasse a girar. Ela ganhou velocidade rapidamente, girando de forma incontrolável, e o sangue correu para a cabeça e para os olhos. Ela girou 175 vezes em apenas 40 segundos, até finalmente ser puxada para dentro. A mulher ficou tonta por dias depois e processou a cidade, ganhando quase $500 mil. Outro caso, ele pulou na lava em chamas diante de uma multidão. O homem acreditava que era um deus e queria provar isso a todos. Então, decidiu que pular dentro de um vulcão mostraria que ele não podia morrer. Mas, em vez de provar sua divindade, ele simplesmente desapareceu nas profundezas ardentes. Mais tarde, o vulcão cuspiu uma de suas sandálias, revelando a verdade. Ele não era um deus afinal. A cabeça dela giraria para trás, pegando você enquanto tenta roubar um biscoito. Para que isso funcione, o pescoço dela precisaria ter o dobro da quantidade de vértebras do normal. Cada vértebra também teria que ser mais achatada e arredondada, para poder girar sem quebrar. As artérias teriam que ser elásticas e duplicadas, permitindo que o sangue continuasse fluindo mesmo enquanto torcidas. Finalmente, se os músculos do pescoço fossem fortes o bastante, ela poderia virar a cabeça completamente para trás, como uma coruja. O trem dele caiu em um rio congelado, mas ele sobreviveu e afirmou ser o homem mais sortudo do mundo. No ano seguinte, ele sofreu um acidente de avião onde 19 pessoas morreram, mas ele caiu em um monte de feno e sobreviveu de novo. Mais tarde, ele passou por um acidente de ônibus, uma explosão de carro e mais 3 acidentes graves. Depois de sobreviver a tragédia após tragédia, ele comprou num bilhete de loteria e ganhou. Outro caso, um homem se trancou dentro de um freezer de necrotério como parte de uma apresentação de escape ao vivo. A temperatura estava ajustada para abaixo de menos 18 graus Celsius e ele deveria sair em menos de 30 minutos, mas uma falha mecânica travou a trava interna, prendendo-o lá dentro. Ele tentou bater na porta, mas o isolamento era tão espesso que abafava todos os sons. Ninguém percebeu que ele estava em apuros. Depois de 2 horas, a equipe forçou a porta e o encontrou, congelado até a morte. E mais uma curiosidade: se você pulasse de uma grande altura mirando em um trampolim gigante, poderia pensar que seria lançado centenas de metros de volta ao ar. Mas na realidade, atingir o trampolim nessa velocidade seria como se chocar contra concreto. A força do impacto rasgaria o tecido instantaneamente, e as molas e barras de metal se dobrariam e quebrariam com o impacto. Você nem chegaria a quicar, apenas atravessaria direto até o chão. Ele tentou acender o próprio tênis durante o voo, mas a comissária sentiu o cheiro de fósforo queimado e viu o que ele fazia. Passageiros e tripulantes o imobilizaram imediatamente. Ele acabou sendo sedado. Quando verificaram seus sapatos, encontraram um pavio saindo de cada um. Descobriram então que estavam cheios de explosivos, o suficiente para derrubar o avião inteiro. E é por isso que hoje você precisa tirar os sapatos no aeroporto.
Outro caso, um homem foi picado por uma cobra, mas essa nem é a parte mais estranha da história. Ele foi ao hospital, se tratou e seguiu com a vida normalmente. 8 anos se passaram, sem nenhum sintoma ou preocupação, até que, em uma conversa com um velho amigo, o assunto da picada voltou. O amigo comentou o quão perto ele esteve da morte. Essa ideia ficou presa em sua mente. No dia seguinte, ele foi encontrado morto em seu apartamento. E mais uma curiosidade, o prego rasgou seu estômago, abrindo um corte profundo. A história conta que ele e os amigos entraram escondidos em um canteiro de obras depois de beberem demais e começaram a mexer nos equipamentos. Ele pegou um grande pedaço de plástico para usar como escorregador na piscina, mas não viu o prego que estava para fora. O sangue jorrou enquanto seus intestinos se espalhavam abaixo dele. Seus amigos gritaram por ajuda, mas já era tarde demais. Eles enfiaram pregos de metal em cada ponta do cachorro-quente e usaram fios para conectá-lo a uma tomada na parede. Quando a ligação foi concluída, a corrente elétrica começou a passar pela carne. Como o cachorro-quente contém água e sal, ele conduz eletricidade, que se transforma em calor ao atravessar o alimento, cozinhando-o de maneira uniforme. Com o tempo, a água dentro dele vira vapor, e quando resta pouca água para conduzir a eletricidade, o processo para sozinho, deixando o cachorro-quente perfeitamente cozido. Outro caso, um garoto decidiu redesenhar a bandeira americana para um trabalho escolar. Na época, os Estados Unidos ainda tinham apenas 48 estrelas, mas ele previu corretamente que o Alasca e o Havaí se tornariam estados em breve. Então, ele recortou 50 estrelas e costurou todas em uma bandeira. A professora não gostou e deu nota B-, dizendo que só mudaria se a bandeira fosse aceita em Washington. O garoto escreveu cartas e ligou várias vezes para a Casa Branca, e 2 anos depois, o presidente Eisenhower ligou para avisar que o desenho havia sido escolhido. Só então a professora mudou a nota para A. Ele levou um tiro no rosto, mas a bala atingiu o osso, arrancando seu olho antes de se alojar no cérebro. De alguma forma, ele sobreviveu e conseguiu fugir das linhas inimigas. Seu outro olho inchou completamente e ele precisou segurá-lo aberto com a mão para conseguir enxergar. No hospital, os médicos se recusaram a operá-lo, pois achavam que ele morreria de qualquer forma. Mas, milagrosamente, o soldado se recuperou com a bala ainda no cérebro. Nos 30 anos seguintes, pequenos pedaços de metal começaram a sair do ferimento, deixando um buraco em formato de bala em sua testa. Outro caso, ele assaltou um casal com uma faca, mas um segurança viu tudo e começou a persegui-lo imediatamente. Desesperado, o ladrão correu em direção a um zoológico próximo, esperando se esconder lá até que fosse seguro. Mas no escuro, sem perceber, ele pulou dentro do recinto dos tigres. Lá dentro, havia 2 tigres adultos. Assustados com a presença repentina do homem, e antes que ele percebesse o erro, os tigres o atacaram, mordendo seu pescoço e o mutilando gravemente. Quando a polícia chegou, o homem já estava morto, coberto de marcas de mordida. E mais uma curiosidade: a motosserra recuou e se alojou em sua pele, parando a poucos milímetros de uma artéria importante. Os socorristas correram para ajudar, mas remover a motosserra ali mesmo teria feito ele sangrar até a morte em segundos. Então, eles a deixaram no lugar, segurando cuidadosamente enquanto o levavam ao hospital. Finalmente, os cirurgiões conseguiram removê-la, salvando a vida do homem.